Polícia descobre um túnel que estava sendo escavado em direção ao interior da PCE, a Penitenciária Central do Estado. Prefeitura da capital convoca quase 400 aprovados no processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde. Os servidores vão atuar em UPAs, policlínicas e nos postos dos bairros. E o incentivo à inserção do jovem no mercado de trabalho por meio da Lei do Aprendiz. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Quase 400 candidatos que fizeram processo seletivo na capital foram convocados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os profissionais vão substituir contratações temporárias que foram proibidas por decisão da Justiça. Os convocados têm 15 dias para apresentar a documentação, assinar os contratos e começar a trabalhar. O processo seletivo nós vamos contratar para atenção primária, para atenção secundária. Nós temos hoje 3 policlínicas. Esses profissionais também do processo seletivo estarão sendo chamados para essas policlínicas e também para o nosso Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, o antigo Pronto-Socorro. Os 396 novos convocados atuarão nas unidades de saúde e rede hospitalar do município. Segundo a Secretaria de Saúde da capital, em julho deste ano, cerca de 700 profissionais foram exonerados para cumprir uma decisão do Tribunal de Justiça. Na época, o TJ determinou que a Prefeitura não poderia fazer novas contratações temporárias sem justificativa e sem critérios. Este já é o 5º chamamento público feito pela Prefeitura de Cuiabá. 500 já tinham sido convocados. Apenas 258 se apresentaram para assinar os contratos. Nós fizemos a convocação dos médicos, mas ainda está muito pouco, não estamos ainda com bastante unidade descoberta, né? Estratégia de Saúde da Família, que são os PSFs, e está faltando bastante médico ainda, e nós estamos convocando e esperamos que a gente consiga o quantitativo total do médico para que todas as nossas unidades tenham esses profissionais de saúde atuando ali junto à população. Com as demissões, a UPA do Pascoal Ramos teve uma baixa de 50 profissionais. Agora à tarde, o painel na entrada da unidade apontava vários horários vagos na escala de médicos. Mas a coordenação informou que o plantão estava completo. Pacientes aguardam horas e horas por atendimento. Tem gente que está aqui desde as 9 horas e até agora nada, nem sabe se vai ser consultado. Nem. As meninas estão falando, tu vai ter que esperar porque só tem um médico só atendendo um monte de gente. Um médico, que hora que esse povo vai sair daqui, gente? A Secretaria de Saúde de Cuiabá informou que a UPA Pascoal Ramos atendeu hoje com 2 médicos pediatras, 3 clínicos e 1 médico no box de emergência. Explicou que teve aumento na demanda por causa de sintomas gripais. É grave o estado de saúde do vereador de General Carneiro, que foi preso em flagrante em Primavera do Leste no domingo por suspeita de roubo de gado. Durante a ação, houve luta corporal com funcionários da fazenda e o vereador Magnum Vinícius de Araújo ficou muito ferido. O vereador está internado no Hospital Regional de Rondonópolis. Os advogados do parlamentar informaram que ele teve traumatismo craniano e passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é considerado grave. Magnum Vinícius Rodrigues Alves de Araújo, de 37 anos, é vereador em General Carneiro e ex-presidente da Câmara. Ele é dono de um supermercado em Primavera do Leste. O vereador foi preso na madrugada de domingo com outros 3 homens. De acordo com o narrado no boletim de ocorrência, funcionários da propriedade rural, ao escutarem o disparo de arma de fogo, foram até o local e flagraram o suspeito já descarnando o animal. Eles tentaram empreender fuga utilizando-se de violência para isso. No entanto, os seguranças conseguiram deter esses suspeitos e acionar a polícia militar, que conduziram até a delegacia de polícia. A Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de General Carneiro declarou que os parlamentares já se reuniram para avaliar o caso e que decidiram que vão aguardar mais informações sobre o estado de saúde de Magnum Rodrigues. Depois disso, a Câmara deve se pronunciar sobre a abertura de um processo administrativo contra ele.
O advogado do vereador informou que vai pedir à Justiça que Magnum cumpra prisão domiciliar quando tiver alta do hospital. Os outros 3 suspeitos continuam presos na cadeia pública de Primavera do Leste. E a Gerência de Combate ao Crime Organizado, GCCO, descobriu hoje à tarde um túnel que estava sendo escavado nas proximidades da Penitenciária Central do Estado. O Sérgio Borges acompanhou o trabalho da polícia e ao vivo tem as informações. Oi, Sérgio, boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. Moradores desta rua aqui no bairro Pascoal Ramos disseram que a primeira providência das pessoas que alugaram esta casa foi esse paredão. Aqui havia pessoas fizeram aqui essa parede para bloquear qualquer contato visual do interior da casa com a rua e assim tornar possível que eles agissem escavação desse túnel sem que ninguém percebesse nada. Aqui na varanda da casa também tem 4 caixas d'água de 5 metros. Toda essa água também era utilizada para ajudar na escavação desse túnel. No interior do imóvel, a polícia conseguiu filmar, já divulgou as imagens. Tinha atingido 30 metros de extensão. Dentro da casa também estão ainda diversas sacolas plásticas cheias de terra que foram retiradas dessa escavação. Ao todo, 9 pessoas foram presas e 3 menores apreendidos. De acordo com a polícia, todos eles vieram do estado do específica de cumprir essa missão, levar esse túnel até a Penitenciária Central do Estado, onde existem presos de alta periculosidade. Faltavam cerca de 230 metros para esse penitenciária. Dentro do imóvel havia toda uma estrutura para que essas pessoas que foram presas, permanecessem com o máximo conforto possível aqui dentro do imóvel. Todos eles foram levados para a Gerência de Combate ao Crime Organizado para prestar depoimento se existem mais pessoas envolvidas nesse crime. É com você, Luzimar. Muito obrigada, Sérgio, pelas informações. A gente reforça, portanto, esse túnel foi descoberto hoje à tarde, ali nas proximidades da PCE, a Penitenciária Central do Estado, trabalho da Gerência de Combate ao Crime Organizado, 12 pessoas presas, né, adultos e também menores de idade. A gente tem, inclusive, imagens que mostram essas pessoas que foram presas pelos policiais da GCCO, suspeitos de envolvimento na escavação desse túnel que estava sendo escavado, agora sim as imagens, estava sendo escavado em direção à PCE, que é a maior penitenciária do estado de Mato Grosso. A gente está vendo aí na imagem o tamanho desse túnel que foi descoberto hoje à tarde pela GCCO e agora sim as imagens das pessoas que foram presas suspeitas de envolvimento. Depois do intervalo, as investigações sobre a queda de um avião de pequeno porte com 3 pessoas a bordo em Araguaína. Um incêndio atingiu agora à tarde um prédio comercial de 3 andares no centro de Sinop, onde funciona um estúdio de fotorrevelação e filmagem. O prédio, que fica na região central, na Avenida das Embaúbas, foi esvaziado e, segundo os bombeiros, não há feridos. Aproximadamente 10 pessoas trabalhavam no último andar quando o fogo começou. E essas pessoas conseguiram sair do prédio quando perceberam o início das chamas. A gente está vendo aí imagens ao vivo do local. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. O Corpo de Bombeiros trabalha com todas as viaturas e pediu inclusive apoio da Prefeitura de Sinop com um caminhão-pipa para dar continuidade ao trabalho. E a Polícia Civil de Alto Araguaia abriu um inquérito para apurar se o piloto de uma aeronave que caiu fez manobras arriscadas. A queda aconteceu em Araguainha no último sábado. O relatório inicial do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, diz que durante a tentativa de pouso, o piloto aplicou potência na aeronave e tentou realizar uma nova decolagem. Com isso, o piloto perdeu o controle do voo e o avião caiu.
Além do piloto, 2 passageiros estavam a bordo. O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local do acidente, mas quando os socorristas chegaram, as vítimas tinham sido socorridas por testemunhas. Nós não conseguimos informações atualizadas sobre o estado de saúde delas. E agora a gente tem informações sobre a pandemia. Vamos aqui até a tela para conferir os dados da Secretaria Estadual de Saúde. De ontem para hoje foram confirmados 121 novos casos de Covid aqui no estado. Ao longo da pandemia, já são mais de 835 mil casos confirmados. Pouco mais de 819 mil pessoas que tiveram Covid estão recuperadas. Mais uma morte por Covid foi notificada. A vítima, um homem de 67 anos de Querência. O total de óbitos por Covid em Mato Grosso subiu para 15.232. A taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos pelo SUS está em 31,46%. São 57 leitos disponíveis para atender pacientes de todo o estado. E com a redução dos casos de Covid, os brasileiros estão deixando de usar máscara. É o que revela uma pesquisa inédita feita no país. 1 em cada 3 pessoas deixou de usar máscara entre os meses de abril e julho deste ano no Brasil. É o que revela a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI. No centro de Cuiabá, o que se vê são mais pessoas sem máscara do que com a proteção facial. A população tem percebido que o cenário da pandemia mudou. Com o avanço da vacinação, houve uma redução significativa tanto no número de casos da Covid quanto da gravidade da doença. Com isso, veio a sensação de segurança. Por isso, muitas pessoas deixaram de usar a proteção facial. Para mim é mais tranquilo, por causa que eu já tomei as vacinas, né, as doses. Então para mim tá sendo super tranquilo, mas às vezes, tipo, pessoas de área de risco, como a minha mãe, por exemplo, eu sempre aconselho ela a usar, né? Em muitas cidades de Mato Grosso, o uso é opcional. Caso de Cuiabá. Porém, há algumas exceções e recomendações. A gente está mantendo a obrigação desde o decreto de março, 29 de março de 2022, para os locais que têm mais risco de ter pessoas doentes, no caso, os serviços e estabelecimentos de saúde. E para aquela população que também tem mais risco de adoecer, como os idosos, as pessoas que têm alguma doença imunossupressora, independente do local, ela pode estar utilizando a máscara porque é uma proteção a mais. Este pesquisador da Fiocruz alerta que é preciso manter os cuidados de higiene e proteção para evitar o aumento no número de casos. Você tem comorbidades, fatores de risco, evite situações de risco. Evite locais fechados, aglomerados e mantenha o cuidado. Ainda temos um problema, precisamos entender que ele continua. A gente está saindo disso, a vacina trouxe a gente para esse cenário com uma perspectiva extremamente positiva, mas o problema ainda não foi embora. E a gente, se não tomar cuidado, ele pode voltar a acontecer novamente. Quem faz parte do grupo de risco garante que vai continuar com a proteção facial. É uma coisa de me sentir segura. Eu trabalho aqui dentro, andando, sempre próximo de gente, entendeu? Para me proteger e proteger os outros também. A seguir, o incentivo à inserção do jovem no mercado de trabalho por meio da Lei do Aprendiz. A TV Centro-América deu sequência hoje à rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso. O convidado nesta terça-feira foi Mauro Mendes, do União Brasil, que disputa a reeleição. Durante 25 minutos, ele respondeu ao jornalista Cleto Kipper perguntas sobre o plano de governo e também a questionamentos de telespectadores que foram selecionados anteriormente e sorteados ao vivo. A ordem dos candidatos foi definida por sorteio com a participação de representantes de todos os partidos. Amanhã, o entrevistado será Moisés Franz, do PSOL. E a TV Centro-América realizou hoje uma reunião com os representantes dos 4 candidatos que disputam o governo do estado.
Foram apresentadas as regras do debate para o primeiro turno, que vai ser realizado no dia 27 de setembro, uma terça-feira. O debate prevê que os participantes farão perguntas entre si em blocos com temas livres e em blocos com temas determinados. Os candidatos ainda terão um tempo para fazer as considerações finais. Também foram realizados os sorteios de quem abre com perguntas cada bloco e a posição de cada candidato no cenário. Reforçando então, o debate será ao vivo para todo o estado no próximo dia 27, logo após a novela Pantanal. O homem que atropelou um guia de turismo em Chapada dos Guimarães é indiciado por homicídio com dolo eventual, assunto que é destaque aqui no G1 Mato Grosso. A Polícia Civil de Chapada dos Guimarães concluiu o inquérito que apurou a morte de Plínio Suzuki, de 37 anos, que era guia de turismo. O motorista, que dirigia embriagado, foi indiciado por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco das consequências que tal atitude pode ocasionar. Plínio foi encontrado às margens da MT-251 na noite do dia 31 de julho do ano passado. Próximo ao corpo estava uma bicicleta que aparentava danos causados por um atropelamento. Segundo a polícia, Plínio estava na ciclofaixa quando foi atingido pelo veículo. Acesse lá o G1 Mato Grosso e leia a reportagem completa. Ingressar no mercado de trabalho é um desafio para os jovens que não têm experiência profissional. E uma das formas de superar essa dificuldade é se candidatar às vagas para aprendizes, que as empresas são obrigadas a oferecer. No aplicativo de celular, o Kaique, de 17 anos, encontrou a vaga para menor aprendiz. Passou no processo de seleção e se tornou auxiliar administrativo no setor do comércio. Cumpre 6 horas de jornada, com os direitos trabalhistas garantidos, e se enquadra em 2 critérios para esse tipo de contratação. Faz parte da faixa etária entre 14 e 24 anos e cursa o ensino médio. Quem já concluiu esse curso também pode se candidatar. Para ele, conciliar trabalho e estudos é um grande desafio. É algo que exige bastante disciplina. É difícil de se atingir, mas é necessário, eventualmente. E eu acredito que em todos os momentos da nossa vida a gente vai precisar ter esse tipo de disciplina para lidar com os mais diferentes tipos de coisas, Nem todos têm a mesma oportunidade do Kaique. De acordo com o IBGE, no primeiro semestre deste ano, a taxa de desocupação para os que têm de 14 a 17 anos ficou em 36,4% entre os que estão procurando emprego. De acordo com a lei, toda empresa de médio ou grande porte é obrigada a contratar jovens ou menores aprendizes. Eles devem representar entre 5% e 15% do quadro de funcionários. E até mesmo aquelas empresas com atividades insalubres ou que por algum outro motivo não tenham funções adequadas aos aprendizes, devem contratá-los para que eles trabalhem em outras empresas ou órgãos públicos que tenham essas vagas. Essas empresas podem utilizar de entidades para que seja concedida a parte prática da aprendizagem. Um exemplo é o nosso tribunal, ele tem um edital aberto para que as empresas que estão com dificuldade de cumprimento da cota, justamente por não conseguir fazer a parte prática, possam utilizar da estrutura do tribunal para inserir o trabalhador no dia a dia do trabalho. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá estimula a contratação dos aprendizes pelo comércio e tem bons motivos para isso. Uma grande vantagem é que você consegue alinhar, de acordo com a sua necessidade, um preparo para ter um bom profissional dentro da sua empresa, podendo tê-lo ali não somente durante a fase de jovem aprendiz, mas também podendo ter ali um futuro profissional que poderá ser, quem sabe, até mesmo um gerente ou um administrador da empresa.
Tem que comprovar matrícula e frequência na escola, caso ele não tenha comprovado o ensino médio. Deve ter anotação na carteira de trabalho e, além disso, tem uma empresa que faz esse controle do desenvolvimento do adolescente no seu ambiente de trabalho. O Luiz Felipe, de 18 anos, é atendente no Sebrae, contratado como jovem aprendiz. Ele recomenda esse mesmo caminho para todos os jovens que queiram ingressar no mercado de trabalho. É uma oportunidade muito boa, né? Procurar a empresa que eles vão se realmente adaptar, se sentir à vontade, para conseguir evoluir profissionalmente e pessoalmente. O MT2 termina aqui. Você pode rever as reportagens no Globoplay e nos acompanhar sempre em nossas redes sociais. Imagens ao vivo para encerrar esta edição. Boa noite para você. Tchau, pessoal.